o silêncio que protege a sua alma. Fale apenas quando as suas palavras forem mais valiosas do que o silêncio. Provérbio estoico. Vivemos em uma era em que o ruído governa. Todos opinam. Todos mostram. Todos exigem ser ouvidos. Mas, em meio a esse caos, existe uma força sutil, quase esquecida. Um poder silencioso que poucos compreendem. E que ainda menos pessoas praticam. O poder sagrado do silêncio. O silêncio não é ausência. É presença. É o espaço onde a alma respira. Onde os planos crescem como sementes ocultas no ventre da terra. Onde a energia se preserva, protegida dos olhos e das mãos que ainda não merecem tocá-la. Os antigos estoicos sabiam disso. Epíteto nos ensinou que não devemos exibir o pão antes que esteja assado. E Marco Aurélio nos lembrou que grande parte do que dizemos e fazemos é desnecessário. O silêncio é o guardião invisível da nossa paz. Hoje, convido você para um mergulho profundo dentro de si mesmo. Vamos descobrir como o silêncio protege os seus planos. Como ele preserva a sua energia vital. E como pode devolver a clareza que o barulho do mundo insiste em roubar. Antes de seguirmos, proponha um pacto simples com você mesmo. Escreva nos comentários. A partir de hoje, escolha o silêncio que me fortalece. Este gesto vai além das palavras. Ele simboliza um compromisso com a sua própria alma. Aqui no Tesouros Estoicos, não buscamos respostas rápidas nem soluções superficiais. Buscamos profundidade, clareza e liberdade interior. Prepare-se para descobrir como ao calar, você aprende a ouvir melhor. Como ao proteger o que ama, fortalece o que é. E como ao escolher a discrição, você recupera o poder sobre a sua própria vida. Porque às vezes, o maior ato de força é não dizer nada. Capítulo 1. A promessa do silêncio. Se as tuas palavras não são mais belas do que o silêncio, cala-te. Provérbio estoico. Existe dentro de cada um de nós uma promessa secreta. Uma promessa que não fazemos ao mundo, mas a nós mesmos. A promessa de proteger o que ainda está germinando. De resguardar o sagrado antes que o olhar alheio o toque. Quantas vezes você já sentiu que estava no caminho certo? Cheio de energia, clareza e confiança. Até o instante em que decidiu compartilhar os seus planos. E, de repente, algo se perdeu. Como se a força que o impulsionava fosse drenada pouco a pouco. Pelas opiniões, pelas expectativas e pelos julgamentos dos outros. Isso não é superstição. É vida real. É filosofia. É psicologia pura. O viajante e a chama. Imagine um viajante caminhando por uma noite escura, carregando nas mãos uma pequena chama. Ela é frágil, delicada, viva. Um único sopro pode apagá-la. Ele a protege com o corpo, com as mãos, com cada passo calculado. Porque sabe que, se a chama se perder, o caminho se perde com ela. Assim são os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas metas. Quando ainda são sementes, precisam de silêncio, proteção e tempo. Ao falar demais, é como se deixássemos que o vento entrasse no jardim antes da hora. E a chama se apaga. Epíteto nos ensinou algo essencial. O que depende de você, preserve. O que não depende, deixe ir. Quando abrimos demais as portas do coração, entregamos ao acaso aquilo que ainda deveria ser cultivado com cuidado. O silêncio como pacto com a alma. O silêncio estoico não é ausência de voz. É plena presença. É um pacto íntimo que fazemos com nós mesmos. Protejo o que é sagrado. Cuido do que ainda está em gestação. Cultivo antes de mostrar. Marco Aurélio, em suas meditações, disse algo profundo. Grande parte do que dizemos é desnecessária. Se aprendermos a eliminar o desnecessário, teremos mais tempo e mais paz. Cada palavra mal escolhida carrega consigo uma fração da nossa paz interior. Cada explicação, cada justificativa, cada tentativa de provar algo ao mundo. É energia que se dispersa e não volta. O silêncio, ao contrário, recolhe essa energia e a devolve ao nosso centro. Ele nos lembra que não precisamos provar nada a ninguém. A armadilha invisível da validação. Vivemos na era da exposição. Tudo precisa ser mostrado, explicado, documentado. Cada conquista precisa de um palco.
cada passo, de uma plateia. Mas isso tem um preço oculto. Quando compartilhamos nossos planos, muitas vezes buscamos, mesmo sem perceber, a validação dos outros. E, ao fazer isso, abrimos mão de uma parte da nossa autonomia. A ciência explica. Quando contamos nossos projetos e recebemos elogios, o cérebro libera dopamina, a mesma sensação de prazer que sentimos ao alcançar uma meta. Mas esse prazer é falso. É prematuro. É uma vitória que ainda não existe. Falamos, recebemos aprovação, sentimos reconhecimento. E de repente, a energia para agir desaparece. O corpo acredita que a meta já foi conquistada. Mas nada foi feito. E o vazio vem logo depois. A força invisível de quem constrói em silêncio. Os estoicos sabiam disso. Epíteto usava uma metáfora poderosa. A ovelha não mostra ao pastor o que comeu. Ela digere, transforma e oferece o leite. O verdadeiro progresso acontece longe dos holofotes. Não se trata de esconder-se por medo, mas de construir antes de mostrar. É na ausência de aplausos que a nossa força se revela. O preço de revelar cedo demais. Ao expor nossos planos, abrimos portas que não controlamos. As opiniões dos outros, que nem sempre refletem sabedoria. As expectativas alheias, que passam a nos pressionar. A inveja silenciosa, que pode surgir até mesmo de quem sorri para nós. O estoicismo nos convida a separar o que é nosso do que pertence ao mundo. E tudo o que acontece depois que revelamos os nossos planos está, quase sempre, fora do nosso controle. Por isso, o silêncio é um ato de liberdade. Quando você escolhe não compartilhar, mantém a soberania sobre o seu caminho. Planta, rega e colhe no seu tempo. E deixa que os resultados falem por si. A parábola do jardineiro invisível. Conta-se que um jardineiro sonhava com uma árvore rara, capaz de dar flores douradas. Plantou a semente em silêncio e a regou todos os dias. Mas não contou a ninguém. Protegeu-a do vento, do sol forte, das mãos curiosas. Anos depois, a árvore floresceu. E quando as flores douradas surgiram, ninguém sabia como ele havia conseguido. Ele apenas sorriu. Seu segredo estava no silêncio. O convite do silêncio. O silêncio não é para todos. Ele exige força, paciência e coragem. É preciso caminhar sem aplausos, agir sem justificativas e construir sem testemunhas. Mas aqueles que escolhem o silêncio, colhem algo que poucos conhecem: a tranquilidade de viver fiel a si mesmo. Talvez seja a hora de fazer esse pacto. Talvez seja a hora de deixar que os seus atos falem mais alto do que as suas palavras. Talvez seja a hora de descobrir o poder de proteger o que é sagrado. Transição para o próximo capítulo. Quando protegemos os nossos planos, protegemos também a nossa paz. E é sobre essa paz, cultivada no silêncio, que falaremos no próximo capítulo. Capítulo 2. O que Epíteto sabia sobre o silêncio? Mantenha silêncio na maior parte do tempo, e, se precisar falar, que seja apenas o necessário. Epíteto, Enchiridion. Epíteto viveu em um mundo onde quase tudo lhe foi tirado. A liberdade, o conforto, a posse sobre o próprio destino. Foi escravo, privado de escolher o próprio caminho. E, ainda assim, descobriu um território que ninguém podia invadir: a sua mente. Foi ali que ele compreendeu um segredo que poucos reconhecem. O silêncio é um ato de poder. Quando protegemos nossos pensamentos, preservamos o que temos de mais sagrado: a liberdade interior. O silêncio como escudo invisível. Para Epíteto, o silêncio não era covardia. Não era ausência. Era disciplina, estratégia e força. Não podemos controlar o que os outros dizem, mas podemos controlar o que escolhemos revelar. Cada palavra que oferecemos ao mundo carrega uma fração da nossa energia. Cada plano exposto cedo demais nos deixa mais vulneráveis a julgamentos, expectativas e comparações. Epíteto compreendia que guardar o silêncio era preservar a autonomia sobre si mesmo. Era impedir que outros moldassem, com suas opiniões e desejos, o curso dos nossos próprios passos. A história do viajante e a água pura. Conta-se que um viajante atravessava um vasto deserto.
Carregava consigo um pequeno recipiente com água cristalina. Sua única garantia de sobrevivência. Ao longo do caminho, muitos pediam um gole. Outros queriam tocar o recipiente. Alguns até tentavam derramar a água para ver o que aconteceria. Mas o viajante sabia. Se oferecesse indiscriminadamente, não chegaria ao fim. Protegeu a água com cuidado, compartilhando apenas com aqueles que realmente caminhavam ao seu lado. Assim são os nossos planos. São a nossa água, o nosso recurso vital, e não podem ser desperdiçados em mãos que não vão nos acompanhar até o destino. A cultura do ruído e a sabedoria do silêncio. Vivemos numa era em que somos incentivados a expor tudo. Nossas ideias, nossos sonhos, nossos fracassos e até nossas dores. Fomos treinados a acreditar que o valor está na visibilidade. Mas Epiteto nos ensinou algo oposto. O verdadeiro poder está no que você escolhe não dizer. O silêncio é uma escolha consciente. Ele define o que permanece sagrado e o que pode ser exposto ao mundo. Não é esconder-se, é proteger-se. Não é medo, é estratégia. O eco das palavras. Epiteto comparava as palavras a ecos. Uma vez ditas, elas retornam. Criam compromissos, expectativas, cobranças. Se falamos cedo demais, ficamos presos ao peso de promessas que ainda não podemos cumprir. Quantas vezes você mudou de ideia sobre um projeto, mas se sentiu envergonhado por ter contado antes? Quantas vezes se viu tentando justificar caminhos que já não faziam sentido, apenas para não parecer instável aos olhos dos outros? O silêncio liberta. Ele nos dá espaço para mudar de rumo, crescer, errar, recomeçar, sem prestar contas a ninguém. Prática estoica, o ritual diário do silêncio. Epiteto ensinava que devemos cultivar pequenos hábitos diários para fortalecer a mente. Um deles era simples, mas poderoso. Dedique 5 minutos por dia ao silêncio absoluto. Feche os olhos. Respire profundamente. Observe seus planos como quem contempla o céu. Pergunte a si mesmo: o que disso o mundo precisa saber agora? Na maioria das vezes, a resposta será: nada. Esse ritual não significa viver calado, mas escolher com sabedoria o que merece ser dito. O escultor invisível. Conta-se que um escultor renomado passava meses trancado em seu ateliê. Ninguém via o progresso da obra. Alguns diziam que ele não estava trabalhando, outros duvidavam de seu talento. Até que certo dia, ele abriu as portas. Diante dos olhos de todos, surgiu uma escultura tão perfeita, que parecia ter sido talhada pelos deuses. Um aprendiz perguntou por que ele não mostrava cada etapa. O mestre respondeu: porque a obra precisava nascer inteira. Só o silêncio podia protegê-la. Assim são os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos passos. Eles precisam do silêncio para amadurecer antes de serem expostos ao mundo. A liberdade de quem constrói sem anunciar. O silêncio estoico nos devolve uma liberdade que esquecemos que existe. A liberdade de agir sem aplausos, de errar sem testemunhas, de mudar sem precisar se explicar. Não precisamos justificar nossas escolhas. Não precisamos convencer ninguém do nosso caminho. O silêncio nos protege do peso dos julgamentos e nos aproxima do que realmente importa: a ação. Transição para o próximo capítulo. Epiteto viu o silêncio como um pacto com a própria alma. Mas há algo mais profundo que precisamos compreender: o preço invisível que pagamos quando falamos demais. No próximo capítulo, vamos revelar essa carga oculta: a energia, a clareza e a paz que se perdem quando o excesso de palavras nos distancia do essencial. Capítulo 3. O peso oculto de falar demais. Quanto mais falamos, mais nos afastamos do essencial. Marco Aurélio. Existe um preço silencioso que pagamos cada vez que revelamos nossos planos. Um desgaste invisível que passa despercebido, mas que corrói a energia, a clareza e a serenidade da alma. Falar demais parece inofensivo. Afinal, quem poderia imaginar que as palavras carregam tanto poder? Mas, assim como uma pedra lançada em um lago tranquilo, quanto mais dizemos, mais ondas se formam dentro de nós. E, aos poucos, o reflexo da nossa mente se distorce.
O teatro da mente, quando o cérebro acredita que já chegou. A neurociência moderna comprova algo que os estoicos já intuíam. Quando falamos demais sobre nossos planos, o cérebro cria uma ilusão de conquista. Imagine alguém que decide escrever um livro. Cheio de entusiasmo, conta para todos. Amigos, familiares, colegas. Recebe elogios, admiração, incentivos. Cada palavra de aprovação libera dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa. O corpo, enganado, sente que o objetivo já foi alcançado. A mente relaxa. A chama do esforço se apaga. E, muitas vezes, o projeto nunca chega ao fim. Epiteto dizia: não exiba o pão antes de ele estar assado. Trabalhe primeiro, mostre depois. Quando falamos cedo demais, colhemos aplausos prematuros. E, sem perceber, esvaziamos a força que deveríamos investir na ação. A prisão invisível das expectativas. Revelar demais também nos aprisiona. Quando falamos dos nossos planos, convidamos os outros a esperarem por resultados. Criamos sem perceber um tribunal invisível. Alguns vão nos julgar por cada passo. Outros vão opinar sem que tenhamos pedido. Muitos vão projetar suas próprias inseguranças sobre os nossos sonhos. De repente, aquilo que era só nosso passa a ser observado, medido e cobrado. E essa pressão externa rouba uma energia preciosa. A liberdade de errar, ajustar e recomeçar. O estoicismo nos ensina a separar o que controlamos do que não controlamos. Não podemos controlar as expectativas dos outros, mas podemos controlar o que escolhemos revelar. E, ao escolher o silêncio, preservamos a autonomia do nosso caminho. A metáfora da casa aberta. Imagine a sua mente como uma casa. Lá dentro estão seus planos mais íntimos, suas ideias mais delicadas, seus sonhos mais preciosos. Falar demais é como deixar todas as portas e janelas abertas. Qualquer um pode entrar. Alguns para admirar, outros para criticar, e alguns, silenciosamente, para roubar. Agora, imagine que você fecha as portas. Abre apenas para quem realmente merece estar lá. E preserva cada espaço com cuidado. O silêncio é essa porta fechada. Não é isolamento. É proteção. Proteção do que é sagrado. A dopamina da validação, a armadilha moderna. Vivemos em uma era em que buscamos reconhecimento a todo instante. Likes, comentários, aplausos, aprovação. É uma dependência silenciosa. Cada vez que compartilhamos nossos planos e recebemos elogios, o cérebro libera dopamina. Queremos sentir aquilo de novo. Buscamos cada vez mais exposição. Mas esse ciclo tem um preço. Perdemos o foco no processo. Confundimos validação com progresso. Vivemos mais para ser vistos do que para construir. Epiteto alertava: a maior escravidão é viver para o aplauso dos outros. A liberdade nasce quando paramos de medir o nosso valor pelos olhos alheios. E passamos a encontrar satisfação no silêncio da conquista. O cansaço de ter que se justificar. Revelar demais cria outro peso invisível. A necessidade de explicar cada passo. E aí, já começou. Por que mudou de ideia? Quando vai terminar? Cada pergunta consome energia. Cada justificativa desgasta a alma. O que era leve passa a ser um fardo. O silêncio, por outro lado, nos liberta das amarras da cobrança. Podemos ajustar o caminho, mudar de rota, recomeçar quantas vezes for preciso, sem precisar dar explicações a ninguém. A metáfora do lago e a pedra. Imagine um lago sereno, de águas tão calmas que refletem o céu como um espelho. Cada palavra dita é como uma pedra lançada nele. As ondas se formam, a superfície se agita, e o reflexo se perde. O silêncio mantém o lago calmo. Permite que a mente veja com clareza. Sem ondas, o horizonte fica límpido. Prática estoica. O diário do não dito. Epiteto ensinava que, antes de compartilhar um plano com o mundo, devemos compartilhá-lo conosco mesmos. Pegue um caderno. Escreva ali todos os seus projetos, desejos e intenções. Organize seus pensamentos. Dê forma às suas ideias no papel, não na boca. Ao escrever,
Você liberta energia sem se expor ao julgamento. Esse diário se torna um espaço sagrado, onde sua alma fala com você antes de falar com o mundo. O caminho da tranquilidade. Escolher o silêncio não significa esconder-se. Significa escolher com sabedoria. Quanto menos energia desperdiçamos explicando, mais energia temos para construir. Marco Aurélio escreveu: se queres paz, faça menos. Podemos traduzir para nossa jornada: se queres paz, fale menos. Transição para o próximo capítulo. No próximo capítulo, vamos falar de um inimigo sutil, silencioso e poderoso: a inveja. Ela surge quando mostramos demais, mas não pode nos atingir quando protegemos o que é sagrado. Capítulo 4. A inveja, o inimigo invisível. Ao te ver prosperar, muitos fingirão alegria, mas, no silêncio do coração, sentirão que encolhem. Sêneca. Poucas forças humanas são tão sutis e, ao mesmo tempo, tão devastadoras quanto a inveja. Ela não se anuncia, não bate à porta, não se revela. Vive nas sombras do olhar, esconde-se nos sorrisos educados, e se insinua em palavras aparentemente inocentes. E, no entanto, pode consumir nossa energia se não aprendermos a reconhecer sua presença e a nos proteger dela. O estoicismo e a natureza da inveja. Os antigos estoicos não nos ensinaram a temer a inveja, mas a compreendê-la, porque compreender é o primeiro passo para se libertar. Marco Aurélio escreveu: as ações dos outros pertencem a eles, não a você. Se erram, não permita que o erro deles roube a sua serenidade. A inveja, na maior parte das vezes, não tem nada a ver com você. Ela nasce do vazio alheio, das batalhas que o outro carrega dentro de si, dos sonhos que abandonou, dos caminhos que não teve coragem de trilhar. Você é apenas o espelho que reflete aquilo que o outro sente faltar. E, por isso, o silêncio estoico é tão poderoso. Não alimenta comparações, não desperta competições desnecessárias, não oferece material para que os outros julguem ou disputem. A parábola do viajante e a tempestade. Conta-se que um viajante atravessava um deserto. O vento soprava forte, e cada passo deixava suas pegadas cobertas pela areia. Ele caminhava em silêncio, focado no horizonte, sem olhar para trás. Atrás dele, outros viajantes observavam de longe. Alguns se inspiravam com sua determinação. Outros, no entanto, se incomodavam com seu avanço. Não suportavam vê-lo chegar onde eles ainda não tinham coragem de ir. Mas o viajante não se detinha. Não respondia, não explicava, não anunciava seus planos. Seu silêncio o protegia. Enquanto os outros discutiam sobre ele, ele continuava construindo o próprio caminho. Assim somos nós. Quanto menos explicamos, mais força temos para seguir adiante. O peso invisível de um olhar. Você já sentiu ao compartilhar uma conquista que o sorriso de alguém parecia um pouco forçado? Já percebeu quando uma palavra de parabéns vinha acompanhada de uma sombra de incômodo? Isso acontece porque cada vitória é um espelho. Para alguns, reflete inspiração. Para outros, evidencia suas próprias renúncias. O estoico entende isso com serenidade. Não confronta, não acusa, não julga. Simplesmente protege o que é precioso. A melhor defesa contra a inveja não é o confronto. É a discrição. O veneno que não se deve beber. Epiteto dizia: ninguém pode te ferir sem o teu consentimento. A inveja só pode nos atingir quando damos acesso demais. Quando exibimos nossos planos para quem não caminha conosco. Quando buscamos a aprovação de quem não deseja o nosso bem. Quando oferecemos a nossa luz a quem prefere viver na escuridão. A escolha é nossa. Guardar o que é sagrado. Ou entregar nossa energia ao olhar que não sabe cuidar dela. Sinais sutis da inveja. A inveja raramente se revela de forma direta. Ela se disfarça, se camufla, se insinua. Alguns sinais comuns. Minimizar suas conquistas. Isso não é grande coisa, qualquer um faria. Comparações veladas. Fulano fez melhor. Elogios com espinhos. Parabéns, mas cuidado para não se empolgar demais. Silêncio desconfortável.
quando a conquista é recebida com indiferença disfarçada. Reconhecer esses sinais não é convite ao conflito, mas um lembrete para fortalecer os seus limites internos. A metáfora do jardim secreto. Imagine que sua mente é um jardim. Ali crescem flores raras, seus sonhos, planos, conquistas. Se você abre o portão para qualquer um, alguns irão admirar, mas outros tentarão arrancar as flores, pisotear o solo ou roubar as sementes. O silêncio é a cerca invisível que protege o seu jardim. Ele não impede as flores de crescerem, mas assegura que cresçam no seu ritmo, no seu tempo, no seu espaço. Prática estoica. O círculo de confiança. Epiteto nos alertava: não compartilhe suas dores e seus sonhos com muitos. Poucos poderão compreendê-los. Crie o seu círculo de confiança, um espaço íntimo e protegido onde apenas os que constroem com você têm acesso. Nível 1. Guardiões. Uma ou duas pessoas que compartilham valores, respeitam processos e vibram com suas vitórias. Nível 2. Colaboradores conscientes. Parceiros, familiares ou colegas que precisam saber apenas o necessário. Nível 3. Observadores. Todos os demais. Com eles, fale pouco e proteja muito. Quanto mais íntimos são os seus planos, menor deve ser o círculo que tem acesso a eles. A fortaleza de portas fechadas. Em um antigo reino, havia uma fortaleza lendária, conhecida por nunca ter sido invadida. Muitos tentaram, todos falharam. O segredo: a fortaleza tinha poucas portas, e todas permaneciam fechadas para quem não pertencia àquele espaço. Quando perguntaram ao guardião o motivo, ele respondeu: a fortaleza mais segura é aquela que só se abre para quem constrói com ela. Assim deve ser a sua vida. Quanto menos portas abertas, mais protegida está a sua paz. Transição para o próximo capítulo. A inveja é um lembrete silencioso de que os seus sonhos e planos precisam ser protegidos. E o silêncio é a chave que preserva o que é sagrado. No próximo capítulo, vamos aprofundar esse tema, explorando o círculo de confiança. Como escolher, com sabedoria, quem merece conhecer a sua caminhada e quem deve permanecer fora dela. Capítulo 5. O círculo de confiança. Fala pouco com muitos. Fala o necessário com alguns. E fala tudo com quase ninguém. Provérbio estoico. Nem todos que caminham ao nosso lado merecem conhecer os caminhos da nossa alma. Nem todos que sorriem para nós carregam boas intenções. Nem todos que dizem estou aqui por você sabem, de fato, guardar o que lhes confiamos. O estoicismo nos convida a viver com lucidez. Não se trata de desconfiar de todos, mas de compreender que nem todas as pessoas estão preparadas para carregar o peso do que é sagrado para nós. Por isso, precisamos criar algo essencial: o nosso círculo de confiança. A sabedoria do silêncio seletivo. Epiteto dizia: seja cauteloso com quem compartilha seus segredos. Poucos são os capazes de guardá-los como se fossem seus. Falar menos não significa viver isolado. Significa selecionar com cuidado aqueles com quem dividimos nossos planos, dores e conquistas. Quando praticamos o silêncio seletivo, aprendemos a oferecer a cada pessoa apenas o que cabe na relação. Nem mais, nem menos. Essa sabedoria protege a alma. Nos livra de julgamentos desnecessários, da inveja silenciosa e das expectativas alheias que nos roubam energia. A parábola do rei e os 3 cofres. Conta-se que um antigo rei tinha 3 cofres em seu palácio. No primeiro cofre, guardava moedas de ouro, o que todos viam, mas poucos tocavam. No segundo cofre, trancado com chaves raras, guardava pedras preciosas, o que quase ninguém sabia que existia. No terceiro cofre, secreto, escondia os mapas para as terras mais ricas do reino, um tesouro que nenhum olhar humano jamais havia visto. Assim também deve ser a nossa vida. Algumas coisas podem ser públicas, outras devem ser reservadas a poucos, e outras, as mais preciosas, devem ser protegidas apenas dentro de nós. 3 níveis do círculo de confiança. Podemos imaginar o nosso círculo dividido em 3 níveis. Primeiro núcleo sagrado, 1 ou 2 pessoas.
São aqueles que caminham conosco mesmo na escuridão. Não competem, não julgam, não traem. Com eles, podemos partilhar os sonhos mais íntimos, porque sabemos que o silêncio deles é tão profundo quanto o nosso. Segundo círculo próximo, poucos, mas presentes. São familiares, parceiros ou amigos próximos, que podem saber parte do caminho, mas não tudo. Eles participam, mas não determinam. Com eles, dividimos apenas o que não fragiliza a nossa essência. Terceiro, a multidão, os que observam à distância. A maioria das pessoas pertence a esse nível. Elas podem ver o que fazemos, mas não precisam conhecer o que sentimos. Elas podem admirar os frutos, mas não precisam conhecer as raízes. A vulnerabilidade como poder. Guardar silêncio não é esconder-se. É compreender que a vulnerabilidade precisa de contexto. Abrir o coração para todos pode parecer autenticidade, mas, muitas vezes, é entregar as nossas armas a quem pode usá-las contra nós. O estoicismo nos ensina a sermos inteiros, sem sermos expostos. Ser inteiro é saber o que sentimos. Ser exposto é oferecer esse sentimento a quem não sabe cuidar dele. E essa distinção muda tudo. Quando o silêncio protege os sonhos. Imagine um escultor diante de uma obra-prima ainda inacabada. O mármore está bruto. A forma apenas começa a surgir. Se ele abrir o ateliê cedo demais, ouvirá críticas, palpites, risos. Essas vozes poderão distraí-lo, talvez até desviá-lo do propósito. O silêncio, nesse caso, é a porta fechada do ateliê. Ele permite que a obra amadureça antes de ser exposta. Assim são os nossos planos. Quanto mais íntimos, mais precisam de silêncio. Exercício estoico. O mapa da confiança. Pegue um papel e desenhe 3 círculos concêntricos. Coloque nomes nos níveis de acordo com o que cada um merece saber. Núcleo sagrado, quem sabe quase tudo. Círculo próximo, quem sabe apenas o necessário. Multidão, quem sabe o mínimo possível. Esse exercício simples revela algo poderoso. Muitas vezes confiamos demais em quem está fora do núcleo. E isso rouba energia, clareza e paz. Quando ajustamos o fluxo da nossa confiança, recuperamos uma força silenciosa que nos devolve ao centro. A sabedoria de Sêneca. Sêneca escreveu: quem expõe tudo de si torna-se refém do olhar dos outros. Quem guarda o essencial em silêncio vive livre. A verdadeira liberdade nasce quando paramos de oferecer nossos sonhos, dores e desejos ao julgamento coletivo. O silêncio nesse contexto é um ato de autossoberania. Transição para o próximo capítulo. Ter um círculo de confiança nos protege. Mas existe um desafio ainda mais profundo. A necessidade de controlar a própria energia. Porque não basta proteger nossos planos dos outros. É preciso aprender a não desperdiçá-los com quem não sabe recebê-los. No próximo capítulo, vamos falar sobre a economia da energia emocional. E como o silêncio pode nos tornar mais fortes, claros e presentes. Capítulo 6. A economia da energia emocional. Não desperdice tua força em disputas inúteis. Concentre-a naquilo que está sob teu controle. Epiteto. A vida nos oferece uma quantidade limitada de energia a cada dia. É como uma fonte que brota todas as manhãs, mas cujo fluxo não é infinito. Cada escolha, cada palavra, cada conflito consome uma parte dela. E, no entanto, gastamos boa parte dessa energia, com conversas que não acrescentam, com opiniões que não pedimos, com explicações que ninguém merece ouvir. O estoicismo nos ensina que, assim como cuidamos do corpo, precisamos aprender a proteger a energia da mente e da alma. E o silêncio é uma das ferramentas mais poderosas para isso. O vazamento invisível da energia. Imagine que a sua mente é como um reservatório de água cristalina. Cada vez que você se envolve em discussões desnecessárias, cada vez que justifica suas escolhas a quem não pode compreendê-las, cada vez que entrega seus planos a ouvidos que não sabem guardá-los, é como se abrisse pequenas rachaduras nesse reservatório. A água escapa, a força se perde, e, quando percebe, a sua fonte está quase seca. O silêncio tapa essas rachaduras.
Ele retém a energia onde ela é mais necessária. No que você constrói, no que você cultiva, no que você sonha. A parábola do arqueiro e as flechas. Conta-se que um arqueiro hábil tinha um alforje com flechas raras. Cada flecha era única e preciosa, feita à mão com dedicação e precisão. Certo dia, um aprendiz perguntou: Mestre, por que não dispara suas flechas contra todos os alvos? O arqueiro sorriu e respondeu: Porque cada flecha só pode ser lançada uma vez. E cada alvo exige um preço diferente. Assim também é com a nossa energia emocional. Cada palavra dita, cada debate travado, cada tentativa de convencer alguém que não quer compreender. É como disparar uma flecha. Se atiramos contra tudo, logo ficamos sem forças para o que realmente importa. O estoico escolhe com precisão onde investir e, sobretudo, onde não investir. Os ladrões silenciosos da nossa vitalidade. Muitas vezes não percebemos como desperdiçamos energia, com situações e pessoas que não a merecem. Discussões intermináveis com quem não quer ouvir. Apenas vencer. Explicações repetidas para quem não está disposto a compreender. Defesas pessoais diante de críticas vazias. Exposição desnecessária para buscar validação. Cada uma dessas atitudes nos esgota pouco a pouco, como um rio que se dispersa em muitos afluentes até secar. O estoicismo nos convida a ser um rio que flui inteiro, direcionando sua força para onde ela faz sentido. O silêncio como blindagem. Para os estoicos, o silêncio não é apenas ausência de palavras. É preservação da alma. Quando escolhemos o silêncio, não nos colocamos em posições de defesa constante. Não alimentamos disputas. Não permitimos que terceiros drenem nossa vitalidade. Marco Aurélio escreveu: Se alguém te julgar, que seja problema dele. Tua única tarefa é viver em acordo com tua natureza. O silêncio é essa fronteira invisível, que separa o que pertence ao outro do que pertence a nós. Ele nos liberta da necessidade de responder, convencer, justificar. A prática estoica, o inventário da energia. Todas as noites, antes de dormir, reserve alguns minutos para um exercício simples. Primeiro, reflita sobre o seu dia. Pergunte-se: onde investi minha energia hoje? Segundo, identifique os desperdícios. Foram conversas vazias? Discussões? Explicações inúteis? Terceiro, defina novos limites. Decida o que merece sua atenção amanhã e o que não merece. Epiteto dizia: o que está fora do teu controle não merece teu desgaste. Esse inventário diário cria uma consciência poderosa. Você passa a perceber quanto da sua força estava sendo jogada fora, e começa a redirecioná-la para o que realmente importa. A parábola da chama protegida. Um velho monge ensinava que a mente é como uma vela acesa. Se deixamos a chama exposta ao vento, ela se apaga rapidamente. Mas, se a protegemos com as mãos, a chama cresce forte, ilumina e aquece. O silêncio é essa mão que protege a chama. Ele impede que os ventos da opinião, da comparação e do julgamento apaguem a luz que carregamos dentro. Quando dizer menos é fazer mais. A vida se transforma quando aprendemos uma verdade simples. Nem tudo precisa ser dito. O silêncio não significa ausência. Significa prioridade. Falar menos nos permite guardar energia para o que importa. Agir mais e explicar menos. Ouvir melhor o que acontece ao nosso redor e dentro de nós. Proteger os planos enquanto amadurecem. É no silêncio que encontramos clareza. E é na clareza que nasce a verdadeira força. Transição para o próximo capítulo. Proteger a nossa energia emocional nos devolve presença. Mas ainda há outro segredo que os estoicos conheciam: o poder da ação silenciosa. Porque, no fim, o silêncio só tem valor quando ele nos move para construir. No próximo capítulo, vamos falar sobre o poder da ação sem anúncios. E como realizar em silêncio pode mudar a forma como vivemos, trazendo mais liberdade, paz e força interior. Capítulo 7. O poder da ação silenciosa. Fale pouco, faça muito. Provérbio antigo. Vivemos numa era em que tudo é exposto, onde conquistas são exibidas, planos são anunciados,
e até os fracassos se transformam em espetáculo. Mas os estoicos sabiam de um segredo antigo: o silêncio tem mais força do que qualquer palavra, quando está acompanhado de ação. Não se trata de esconder-se. Trata-se de agir sem precisar ser visto. Porque a verdadeira transformação não acontece diante de aplausos, mas dentro de nós. A parábola do construtor invisível. Conta-se que em um pequeno vilarejo havia um artesão que trabalhava em silêncio absoluto. Todos os dias, entrava em seu ateliê antes do nascer do sol e passava horas esculpindo madeira com precisão quase divina. Os vizinhos estranhavam. Não anunciava projetos, não pedia reconhecimento, não comentava sobre suas criações. Anos depois, quando faleceu, descobriram dezenas de obras-primas escondidas, tão belas que transformaram o vilarejo em um centro de arte. O que o tornou lendário não foram as palavras, mas a força silenciosa do que construiu. Ele nos ensina que as maiores realizações nascem no silêncio. Quando falar demais paralisa. A ciência confirma algo que os estoicos já sabiam. Quanto mais falamos sobre o que vamos fazer, maior a chance de não fazermos. Isso acontece porque, ao expor nossos planos, recebemos elogios, validações e até críticas. Cada uma dessas respostas interfere na nossa energia. Os elogios criam a ilusão de que já conquistamos algo. As críticas plantam dúvidas que enfraquecem a motivação. As expectativas externas geram uma pressão desnecessária. O excesso de palavras rouba o foco da ação. Por isso, os estoicos preferiam fazer primeiro e falar depois. Marco Aurélio e a nobreza do silêncio. Marco Aurélio, imperador e filósofo, conduziu batalhas, governou impérios e enfrentou crises devastadoras. E, ainda assim, deixou escrito: age sem ruído. Sê como a videira que dá frutos e não se gaba. A videira não anuncia sua força. Ela floresce em silêncio, cresce em silêncio, frutifica em silêncio. O verdadeiro poder está no que você constrói, e não no que você declara. A metáfora da flecha guardada. Imagine um arqueiro que revela a direção de cada flecha antes de atirá-la. Seus inimigos terão tempo de se proteger. Suas intenções serão previstas, e seu alcance será reduzido. Agora imagine o mesmo arqueiro em silêncio. Ele observa, respira, mira e dispara. Sem avisos, sem alardes. O impacto é certeiro porque a ação vem sem ruído. Assim são os nossos planos. Quanto menos anunciamos, mais força eles têm. Prática estoica. O voto do silêncio estratégico. Experimente este exercício por uma semana. Escolha um projeto ou objetivo importante. Decida não falar sobre ele com ninguém. Nem para buscar aprovação, nem para pedir validação. Use a energia que gastaria explicando para agir. Ao final da semana, perceba o quanto avançou. Muitas vezes, o progresso que buscamos não está na força da vontade, mas na ausência de distrações externas. O silêncio como campo fértil. As sementes não gritam para dizer que estão crescendo. Elas se enterram no escuro. Rompem a terra em silêncio. E, quando menos esperamos, florescem. Assim são os sonhos que cultivamos com discrição. Amadurecem longe do ruído. Crescem protegidos do olhar alheio. E se revelam no tempo certo, como frutos inevitáveis. A grande lição estoica. Epiteto dizia: não diga ao mundo o que pretende fazer. Mostre-o quando tiver feito. Essa é a essência da ação silenciosa. Menos promessas, mais resultados. Menos ansiedade, mais presença. Menos exposição, mais força. Transição para o próximo capítulo. Mas o silêncio estoico não protege apenas os nossos planos. Ele também nos ensina a lidar com os ruídos internos. A voz da ansiedade, a dúvida, o medo. No próximo capítulo, vamos explorar como o silêncio externo nos ajuda a dominar o silêncio interno, criando um espaço onde a mente encontra paz e clareza. Capítulo 8. O silêncio interno, domando a voz da ansiedade. Os homens não se preocupam com o silêncio do mundo, mas temem o barulho que eles mesmos criam por dentro. Marco Aurélio. Vivemos em uma era de excesso. Excesso de informações, de opiniões,
de estímulos, de vozes. O mundo fala alto, mas, muitas vezes, o maior ruído vem de dentro. É o pensamento que não descansa, a preocupação que não cala, a dúvida que repete, insistentemente, o mesmo eco. E se der errado? E se eu falhar? E se não for suficiente? Os estoicos sabiam que, para encontrar a verdadeira liberdade, é preciso calar o tumulto interno, porque não existe paz exterior, sem antes encontrar a paz dentro de nós. O inimigo invisível, a mente inquieta. Sêneca escreveu: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. A ansiedade raramente nasce dos fatos. Ela nasce da interpretação que damos a eles, do diálogo incessante com cenários que, na maioria das vezes, nem chegam a acontecer. É como se a mente fosse uma sala cheia de portas, e cada pensamento ansioso abrisse mais uma, nos conduzindo por labirintos que nunca levam a lugar algum. O estoicismo nos convida a reconhecer essa armadilha, e a aprender a não dar energia ao que não podemos controlar. A metáfora da tempestade e do observador. Imagine uma tempestade. Os ventos são fortes, a chuva cai pesada, o céu está tomado por trovões. A maioria das pessoas se identifica com a tempestade. Elas se sentem arrastadas pelo caos, presas no turbilhão dos próprios pensamentos. Mas os estoicos nos ensinam a ser o observador do céu. A tempestade acontece, mas não somos a tempestade. Os ventos sopram, mas não precisamos segui-los. Podemos estar presentes, enraizados, serenos, mesmo quando tudo à volta parece ruir. Esse é o primeiro passo para encontrar o silêncio interno. Desidentificar-se do barulho. Prática estoica, o exercício da separação. Epiteto nos legou uma técnica simples e poderosa: separar o que está sob nosso controle do que não está. Quando a mente começar a gritar, pergunte-se: posso agir sobre isso agora? Está sob meu controle direto? Ou estou tentando controlar o incontrolável? Se a resposta for não posso controlar, solte, deixe ir. Não alimente a tempestade. O silêncio interno nasce da aceitação serena, de que não somos donos do futuro, apenas das nossas ações no presente. O refúgio do agora. A ansiedade vive no futuro. Ela se alimenta de e se, de suposições, de fantasmas. O estoicismo nos convida a trazer a mente de volta para o agora, onde a vida realmente acontece. Marco Aurélio escreveu: lembra-te, vives apenas o instante presente. Todo o resto é memória ou imaginação. No instante presente, não há peso do passado, nem medo do que ainda não veio. Há apenas o que pode ser feito agora. E, ao focar no agora, as vozes internas perdem força. A metáfora do lago profundo. Imagine um lago cristalino, profundo e silencioso. Quando olhamos apenas para a superfície, vemos as ondas agitadas pelo vento. Mas, nas camadas mais profundas, tudo está calmo. Nossa mente funciona da mesma forma. Se permanecemos na superfície dos pensamentos, somos levados pelas ondas da ansiedade. Mas, quando mergulhamos para dentro, descobrimos uma quietude que sempre esteve lá. O silêncio interno não é ausência de pensamentos. É não se deixar arrastar por eles. Respirar para silenciar. Uma prática estoica pouco comentada é a respiração consciente. Os filósofos compreendiam que, para aquietar a mente, é preciso primeiro acalmar o corpo. Experimente agora. Primeiro inspire profundamente pelo nariz, contando até 4. Segundo, segure o ar por um breve instante. Terceiro, expire lentamente pela boca, contando até 6. Repita por alguns minutos. Você perceberá que, à medida que a respiração desacelera, os pensamentos também perdem velocidade. No silêncio da respiração, encontramos espaço para ouvir o que realmente importa. Quando o silêncio externo cria silêncio interno. Para os estoicos, o ambiente influencia o estado da alma. Se vivemos cercados de ruídos, de opiniões, de excesso, a mente nunca encontra repouso. Por isso, cultivar momentos de recolhimento é um ato de cuidado com a própria paz. Caminhar sozinho, sem fones, apenas ouvindo o vento,
Desligar notificações e redes sociais por algumas horas. Escrever pensamentos em um diário, liberando-os no papel. Essas pequenas práticas criam espaços de silêncio externo, onde o silêncio interno pode florescer. A grande lição estoica. Epiteto dizia: ninguém é livre se não souber governar a própria mente. Dominar o silêncio interno não é eliminar pensamentos, mas escolher quais pensamentos merecem atenção. É aprender a ver os medos sem se tornar escravo deles. É escutar a mente sem acreditar em tudo que ela diz. Essa liberdade silenciosa é o maior presente do estoicismo. Transição para o próximo capítulo. Encontrar o silêncio interno nos devolve a paz. Mas os estoicos nos ensinaram algo ainda mais poderoso: a solidão como fonte de força. No próximo capítulo, vamos falar sobre a sabedoria de estar só, e como a solicitude estoica pode ser um caminho profundo para o autoconhecimento e a verdadeira liberdade interior. Capítulo 9. A sabedoria da solidão estoica. Quem não sabe estar só, jamais saberá estar com os outros. Sêneca. Muitos temem a solidão. Correm dela como se fosse um abismo. Tentam preenchê-la com vozes, telas, conversas e distrações. Mas os antigos estoicos viam na solidão um lugar sagrado, onde a alma pode, enfim, ouvir a si mesma. Para eles, estar só não era um castigo, mas um ato de retorno, um reencontro com a essência, com o que é eterno e inabalável em nós. Porque, no silêncio da solicitude, descobrimos algo que nenhum ruído externo pode oferecer: a liberdade de sermos inteiros, sem precisar de testemunhas. A solidão que fortalece. Sêneca escreveu: quem se recolhe para dentro de si mesmo encontra companhia suficiente. Estar só não significa estar vazio. Pelo contrário, é no recolhimento que percebemos o quanto carregamos dentro. É ali que reencontramos perguntas que evitamos, escutamos vozes que silenciamos, e redescobrimos caminhos que estavam ocultos. Sob o peso do barulho externo, a solicitude nos ensina que não precisamos estar rodeados para sermos completos. Somos, por natureza, seres inteiros. Mas esquecemos disso quando buscamos incessantemente aprovação, atenção e companhia. A parábola do monge e o poço. Conta-se que um jovem buscou um velho monge para aprender o segredo da paz. O monge o levou até um poço profundo no alto da montanha. Olhe para dentro do poço e me diga o que vê. O jovem olhou e respondeu: vejo apenas água turva, não enxergo nada. O monge sorriu e disse: espere. Eles se sentaram em silêncio por longos minutos. Quando o jovem olhou novamente, a água estava calma, clara como um espelho. Agora vejo seu próprio rosto. O monge então explicou: quando estamos cercados de barulho, pensamentos e pessoas, a água da alma fica turva. Mas, na solicitude, tudo se assenta. É nela que enxergamos quem realmente somos. A solidão estoica é esse poço silencioso, onde a mente encontra clareza e o coração encontra repouso. A diferença entre solidão e isolamento. Os estoicos faziam uma distinção importante. Isolamento é fuga. Solidão é escolha consciente. O isolamento nasce do medo e do ressentimento. A solidão nasce do desejo de autoconhecimento. O estoico não se afasta do mundo por fraqueza, mas para fortalecer-se e depois voltar mais inteiro. O recolhimento não é renúncia à vida. É um mergulho temporário para emergir com mais clareza, mais presença e mais propósito. A companhia de si mesmo. Epiteto dizia: se precisas de companhia para suportar a ti mesmo, ainda não és livre. Muitos buscam o outro para fugir de si. Vivem cercados de pessoas, mas sentem um vazio profundo. Isso acontece porque confundem barulho com pertencimento, companhia com conexão. A solicitude estoica nos ensina a sermos bons companheiros de nós mesmos, a entender nossos próprios pensamentos, a acolher nossas dores, a cultivar o diálogo interno com gentileza e lucidez. Quando aprendemos a estar conosco, toda relação externa se torna mais leve, porque já não buscamos no outro o que só nós podemos nos dar. Prática estoica.
O retiro silencioso. Os estoicos valorizavam momentos de retiro, não para se afastar da vida, mas para reconectar-se com o essencial. Experimente criar o seu próprio ritual. Escolha um espaço de silêncio. Pode ser um quarto, um parque, um canto da casa. Desconecte-se do mundo externo. Desligue o celular, feche os livros, afaste as distrações. Escreva seus pensamentos. Coloque no papel o que inquieta, o que sonha, o que deseja. Respire com presença. Permita-se simplesmente existir, sem buscar respostas imediatas. Poucos minutos diários de solicitude podem clarear semanas de confusão. A liberdade que nasce do recolhimento. Quando conseguimos ficar em silêncio conosco, descobrimos uma força que o mundo não pode oferecer. A liberdade interior. Não precisamos da aprovação dos outros para validar quem somos. Não tememos mais a ausência de companhia. Não nos perdemos nas expectativas alheias. A solidão estoica não nos separa da vida. Ela nos devolve a vida com mais força, mais clareza e mais autenticidade. Transição para o próximo capítulo. Aprender a estar só nos dá poder sobre nós mesmos. Mas há uma etapa ainda mais profunda no caminho estoico. Transformar o silêncio em fonte de criatividade, propósito e ação consciente. No próximo capítulo, vamos explorar o silêncio criativo e como ele pode se tornar um portal para enxergar oportunidades, soluções e caminhos que o ruído do mundo muitas vezes encobre. Capítulo 10. O silêncio criativo, quando o vazio se torna fonte. Todo silêncio guarda um segredo. É nele que nascem as respostas. Provérbio estoico. O mundo atual nos empurra para a pressa, para o excesso, para o barulho constante. Somos bombardeados por informações, estímulos e vozes, que exigem atenção a cada instante. Mas, paradoxalmente, é no silêncio que encontramos o que o ruído jamais poderá oferecer: clareza, criatividade e propósito. Para os estoicos, o silêncio não era apenas um refúgio. Era um laboratório da alma. Um espaço onde os pensamentos ganhavam forma. As emoções se reorganizavam. E as decisões nasciam com mais sabedoria. O silêncio como espaço fértil. A mente humana é como um campo. Se o cobrimos com excesso de palavras, imagens e estímulos, as sementes das ideias não encontram espaço para brotar. Mas, quando cultivamos momentos de quietude, o solo se renova. É no silêncio que percebemos conexões ocultas. Enxergamos soluções que antes pareciam invisíveis. E acessamos camadas mais profundas da nossa própria consciência. Sêneca dizia: quem não se recolhe não se encontra. O silêncio não nos afasta do mundo. Ele nos devolve a ele com mais clareza e direção. A parábola do pintor cego. Conta-se que um jovem pintor produzia freneticamente, trabalhando sem parar, dia e noite, preenchendo telas com cores, traços e ideias. Mas, com o tempo, começou a sentir que suas obras perdiam sentido. Apesar da quantidade, faltava alma. Um velho mestre então disse: feche os olhos. Pare de pintar. Passe um tempo apenas sentindo o vento, ouvindo sons, respirando a vida. Quando voltar à tela, pinte não o que vê, mas o que sente. O jovem seguiu o conselho. Ao retornar, suas obras ganharam profundidade, tocando corações como nunca antes. Assim também funciona com a nossa mente. Quando paramos, sentimos. Quando sentimos, criamos. O silêncio alimenta a arte de viver. O poder do intervalo. Entre uma inspiração e outra, há um instante de pausa. É breve, mas essencial. Sem esse intervalo, não haveria ritmo nem harmonia. Da mesma forma, nossa vida precisa de intervalos de silêncio, para que possamos dar significado ao que fazemos. Silêncio para refletir sobre o que já conquistamos. Silêncio para sentir o que realmente importa. Silêncio para ouvir a voz que habita dentro de nós. Esses intervalos são como respiros da alma. Sem eles, tudo vira uma sequência acelerada e sem sentido. Com eles, cada ação ganha propósito. Prática estoica. O diário do silêncio. Os estoicos tinham o hábito de escrever diariamente.
Marco Aurélio, por exemplo, registrava reflexões íntimas, que nunca foram feitas para serem lidas por ninguém. Era uma forma de conversar com o próprio silêncio. Experimente criar o seu. Primeiro, escolha um momento de recolhimento no início ou no fim do dia. Segundo, anote seus pensamentos sem julgá-los. Terceiro, observe os padrões. Onde está o medo? Onde há força? Quarto, deixe que as respostas emerjam naturalmente, sem forçá-las. O ato de escrever organiza a mente. E a mente organizada encontra criatividade e serenidade. A inspiração que nasce do vazio. Muitas vezes temos medo do silêncio porque ele nos parece vazio. Mas, na verdade, ele está cheio de potencial. O vazio é o espaço onde tudo pode nascer. Novas ideias, novas escolhas, novas versões de nós mesmos. É nele que enxergamos possibilidades que o barulho oculta. Quando aprendemos a acolher esse espaço, o silêncio deixa de ser ausência e se torna fonte de presença. O segredo dos grandes pensadores. Os maiores filósofos, cientistas e artistas da história tinham algo em comum. Buscavam deliberadamente o silêncio. Sêneca se retirava em seu campo para refletir. Marco Aurélio escrevia suas meditações em meio às guerras. Epiteto ensinava seus discípulos em pequenas conversas íntimas, longe das multidões. Eles sabiam que a mente precisa de espaço para criar, e que o excesso de ruído é inimigo da sabedoria. A grande lição estoica. O silêncio criativo não significa inatividade. Significa agir a partir de um lugar mais profundo. Significa trocar a pressa pela clareza, a quantidade pela qualidade, o barulho pela percepção. No silêncio, encontramos as respostas que o mundo barulhento não pode nos dar. Transição para o próximo capítulo. O silêncio externo, o silêncio interno e o silêncio criativo. São degraus de um mesmo caminho, mas há uma dimensão ainda mais sutil e poderosa. No estoicismo, a capacidade de transformar o silêncio em força emocional. No próximo capítulo, vamos explorar como o silêncio nos torna inabaláveis diante das críticas, das ofensas e dos julgamentos. Será o capítulo mais profundo até aqui. Capítulo 11. O silêncio inabalável, a força diante dos julgamentos. Se alguém te ofender, lembra-te. Não é o insulto que te fere, mas a importância que lhe dás. Epiteto. Vivemos em um mundo onde todos opinam sobre tudo. Exibimos nossas escolhas, mostramos nossos planos. E, em troca, recebemos uma avalanche de críticas, palpites e julgamentos. A maioria reage, defende, explica-se, se desgasta. Mas os estoicos descobriram um segredo milenar: o poder de não responder, deixar que o ruído externo morra no próprio eco. Porque, na maior parte das vezes, o silêncio tem mais força do que qualquer palavra. O veneno que só funciona se o bebemos. Quando alguém nos julga, tenta nos provocar, ou nos dirige palavras duras, é como se oferecesse um cálice de veneno. Podemos aceitá-lo, deixando que nos envenene por dentro, ou recusar e permanecer serenos. Epiteto ensinava: se alguém te chama de tolo e tu não te ofendes, quem está realmente enganado? A verdadeira liberdade está em perceber que o poder da ofensa não está no outro, mas na nossa reação. A metáfora do espelho sereno. Imagine um lago cristalino, tão calmo que reflete o céu com perfeição. Se alguém jogar uma pedra nele, a superfície se agita, mas logo volta calma. O estoico é como esse lago. Ele não permite que as pedras do julgamento alheio habitem permanentemente sua mente. Aceita que o impacto inicial é inevitável, mas escolhe não prolongar a perturbação. Essa serenidade é conquistada. Ela nasce da prática diária, de diferenciar o que pertence a nós, do que pertence ao outro, o que está sob o nosso controle. Para os estoicos há duas esferas na vida. Primeiro, o que controlamos: nossas escolhas, nossos valores, nossas ações. Segundo, o que não controlamos: a opinião dos outros, o passado, o futuro, os julgamentos. Quando confundimos essas duas esferas, sofremos desnecessariamente. Esperamos que todos nos compreendam,
que validem nossas decisões, que reconheçam nossos esforços. Mas a verdade é simples. Não controlamos o olhar alheio. E, quanto mais cedo aceitamos isso, mais livres nos tornamos. O silêncio como escudo. Responder a toda crítica nos esgota. Tentar convencer quem não quer compreender. É como soprar contra o vento. O silêncio, por outro lado, funciona como um escudo invisível. Ele impede que a energia emocional se disperse. Ele desarma os conflitos antes que comecem. Ele mostra força sem precisar de palavras. Marco Aurélio dizia: se te perturbam as opiniões alheias, é sinal de que ainda não te conheces. O silêncio estoico não é covardia. É autoridade sobre si mesmo. A parábola do mestre e os insultos. Um jovem discípulo, ofendido por comentários maldosos, procurou seu mestre e perguntou: por que não respondeu quando te insultaram? O mestre sorriu e respondeu: se alguém te oferece um presente e tu recusas, a quem pertence o presente? O discípulo refletiu e respondeu: a quem tentou entregá-lo. Então, por que aceitaria o presente do insulto? Disse o mestre: essa é a essência do silêncio inabalável. Não receber o que não nos pertence. Prática estoica. O distanciamento interior. Quando se sentir julgado ou criticado, experimente. Primeiro respire fundo e conte até 3. Segundo, pergunte-se: isso está sob meu controle? Terceiro, se a resposta for não, solte o peso e retorne ao presente. Esse pequeno ritual nos lembra que não somos obrigados a reagir. A escolha do silêncio é um ato de poder. A grande lição estoica. Sêneca escreveu: nada fortalece mais do que aprender a ignorar. Ignorar não é desdém. É liberdade. É escolher não carregar o fardo das expectativas, dos julgamentos e das opiniões alheias. O silêncio nos liberta. E, quando nos libertamos do que os outros pensam, ganhamos espaço para viver de acordo com a nossa essência. Transição para o próximo capítulo. Dominar o silêncio diante dos julgamentos nos torna emocionalmente inabaláveis. Mas os estoicos foram além. Eles descobriram que o silêncio também pode proteger nossos planos e nossa energia vital. No próximo capítulo, vamos falar sobre o segredo estoico de guardar o que é precioso, entendendo por que nem tudo deve ser compartilhado, e como a discrição pode ser um dos maiores aliados da nossa liberdade. Capítulo 12. Guardar o sagrado, o silêncio que protege nossos planos. Guarda para ti o que é precioso, pois nem todos saberão honrar o que é sagrado. Provérbio estoico. Vivemos numa era em que tudo é exposto. As pessoas compartilham suas conquistas, seus projetos, seus desejos mais íntimos, na esperança de serem vistas, compreendidas, reconhecidas. Mas os estoicos seguiam outro caminho. Eles sabiam que o que é precioso deve ser protegido. Nem todos têm maturidade para acolher nossos sonhos. E nem todos desejam o nosso crescimento. Por isso, cultivavam a arte da discrição. Falar menos, mostrar menos, preservar mais. Quando revelar é enfraquecer. Epiteto alertava seus discípulos: não anuncies o que ainda não realizaste. O fruto amadurece em silêncio. Quando revelamos nossos planos antes do tempo, nossa energia se dispersa. Recebemos elogios que criam uma sensação ilusória de conquista. Recebemos críticas que semeiam dúvidas e inseguranças. Criamos expectativas externas que geram pressão e ansiedade. Os estoicos compreendiam que expor demais fragiliza. O que ainda está germinando precisa de proteção. Como uma semente que cresce no escuro da terra, até estar pronta para florescer. A metáfora da vela ao vento. Imagine acender uma vela num dia de ventania. Se não protegermos a chama com as mãos, o vento apaga antes que ilumine qualquer espaço. Assim são nossos planos. Quando expostos ao vento dos julgamentos e opiniões, perdem força, direção e calor. Proteger o que sonhamos é guardar o fogo vivo, até que ele seja forte o bastante para brilhar por si mesmo. A discrição como força silenciosa. A sociedade confunde exposição com poder. Mas, para os estoicos, a verdadeira força
está em preservar o invisível. A sabedoria não precisa de aplausos. A grandeza não precisa de anúncios. A maturidade não precisa de testemunhas. Marco Aurélio dizia: faze o que precisa ser feito. Sejam tuas obras o teu discurso. A discrição nos dá liberdade. Quando ninguém sabe de nossos passos, ninguém pode interferir no caminho. A parábola do viajante silencioso. Conta-se que um homem, ao partir para uma longa jornada, não revelou a ninguém o seu destino. Carregava apenas uma pequena mochila e um mapa dobrado no bolso. Muitos o criticaram por não compartilhar seus planos. Chamaram-no de frio, distante, até desconfiado. Meses depois, voltou transformado. Havia aprendido, conquistado e superado desafios que ninguém imaginava possíveis. Quando perguntaram por que havia guardado o segredo, respondeu: o silêncio me protegeu. Os caminhos que trilhei foram meus, sem vozes para me distrair nem mãos para me desviar. Assim é o silêncio protetor. Ele cria um espaço sagrado, onde os sonhos amadurecem longe do barulho. Prática estoica: a escolha do que calar. Os estoicos cultivavam o hábito de se perguntar: isso precisa ser dito? Antes de compartilhar planos, experimente refletir: isso está concluído ou ainda em processo? Quem vai ouvir tem sabedoria para acolher o que direi? Dividir isso vai fortalecer ou fragilizar minha energia? Muitas vezes, a resposta leva ao silêncio. E, nesse silêncio, guardamos força. O silêncio que preserva energia. Toda vez que explicamos, justificamos ou defendemos nossos sonhos, gastamos energia que poderia ser usada para realizá-los. O silêncio estoico redireciona essa energia para o que realmente importa. A ação consciente. Sêneca escreveu: pouco falamos do que importa, porque o essencial é vivido, não anunciado. O que é sagrado merece ser protegido, e o silêncio é o seu maior guardião. A grande lição estoica: não precisamos expor tudo, não precisamos provar nada, não precisamos buscar aprovação. Quando escolhemos a discrição, ganhamos liberdade, foco e paz. E, quando finalmente mostramos nossos frutos, eles falam por si, com mais força do que qualquer promessa. Guardar nossos planos e sonhos nos dá poder. Mas os estoicos também nos ensinaram outra dimensão do silêncio. O silêncio que nos reconcilia com o inevitável. O silêncio que liberta. Falar é muitas vezes necessidade, mas calar, quase sempre, é uma arte. Sêneca. Se você chegou até aqui, já percebeu. O silêncio não é vazio, não é ausência, não é fraqueza. O silêncio é força, é proteção, é clareza. Ele guarda nossos planos, preserva nossa energia, cura nossas feridas internas e nos ensina a viver com mais presença e menos dispersão. Os antigos estoicos nos deixaram um legado precioso. Nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser mostrado, nem todos precisam saber quem somos ou para onde vamos. O mundo é barulhento, mas você pode escolher ser a calma no meio do caos. E, quando aprende a cultivar o silêncio, descobre algo ainda mais profundo: que a verdadeira paz não depende do que está fora, mas do que você constrói dentro de si. Se esta mensagem tocou você, deixe nos comentários. Eu escolho o silêncio que me fortalece. Assim, você reafirma para si mesmo o compromisso de proteger sua energia, sua paz e seus sonhos. E, se quiser caminhar ainda mais fundo no caminho da filosofia estoica, inscreva-se no canal Tesouros Estoicos e ative as notificações para continuar essa jornada comigo. Lembre-se, às vezes, o maior ato de força é não dizer nada.